Pronto. Então vamos nos preparar para esse encontro com o Pai. Vamos fechar os olhos um pouquinho, inclinar a nossa cabeça nesse gesto de obediência. É muito bonito isso. Obediência a Deus. Nos colocando em nossos devidos lugares, com muita humildade, simplicidade, reconhecendo a nossa pequenez perto da grandeza do nosso Pai, seguindo ou buscando seguir, né, esse caminho que sempre é colocado para todos nós, do desapego, o esvaziar-se, tirar todas as coisas dentro de nós que está tirando a nossa paz, a nossa vontade de viver, de servir, que nos tira desse caminho tão bonito que o Pai traçou para nós. E vamos colocar no lugar Ele, né, que é o muito mais importante. Que Ele possa fazer parte integrante, né, total da nossa vida, em todos os momentos, não só agora aqui, onde nós estamos reunidos, mas em todos os momentos da nossa vida, né? Que Ele esteja presente, iluminando a todos nós, em especial nesse momento. Eu convido Ele a entrar, a fazer essa morada definitiva, converse com Ele, coloque as suas intenções para esse momento, peça que Ele venha animar todos nós, aumentar a nossa fé, Ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração. Isso é muito importante, né? Para que nós possamos entender melhor o que Ele deseja nos ensinar essa noite. Peçam a paz, a saúde para todos nós, para a nossa família, para a nossa fraternidade. E, em especial, vamos rezar pela paz no mundo, pela conversão da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus que infinite os professores, Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho. Então, repetindo, Marcos 12, do 38 ao 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava assentado no templo, diante do cofre das esmolas,
e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então, chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente, peçam a Deus, que ilumine a cada um de nós. Depois nós voltamos para a partilha.
Pronto? Deu para ler, né? Vamos começar então. Hoje tem bastante gente, vou falar bem pouquinho porque tem muita gente hoje. Daí dá para vocês falarem bastante. Então vamos lá. Então, mais uma vez, né? Olha que bonito. Jesus vai dizer aos seus discípulos sobre os fariseus, os doutores da lei, né? Não é à toa que Jesus era perseguido, né? Olha que ele fala deles, né? Olha, eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças, pegar os primeiros lugares nas sinagogas, né? Gostam de aplausos, elogios, tal, né? E com isso, não só pensando neles, né? Hoje, essa semana toda foi feito para nós analisarmos, né? Observarmos, né? Esse sentido de você fazer as coisas para você, né? Buscando o seu interesse em tudo que você faz na igreja ou fora da igreja, né? É no sentido do egoísta, do interesse e não pensando no outro, né? Não tem esse sentido de servir, mas é o sentido de ser servido. Então, quem assim faz não entendeu nada, não está entendendo nada, porque está procurando algo em troca. Até eu comentei com eles, viu, Mário? Foi interessante. Eu fiz um comentário que eu celebrei na segunda-feira sobre uma catequista aqui da paróquia, que o padre ele colocou uma catequista nova, né, Ilza, para acompanhar, né, as mais velhas, para poder aprender e tal, né, ficou aí durante um tempo. E teve aí um encontro, né, dos catequistas e tal, e o padre chamou lá na frente para representar os catequistas novos, né, para apresentar e falar do trabalho deles, né, porque as crianças estavam fazendo a primeira catequese, né, mas não chamou aquela catequista de 30 anos, né, que estava lá, chamou só os novos, né? E uma dessas catequistas me chama numa celebração, antes de começar a celebração, e fala: você acha que pode, Luiz, uma coisa dessa? Chamou os novos e não me chamou? Eu que estou há 30 anos aí, não fui lá na frente, né? Não tive esse destaque que a outra teve. Falei, poxa vida, que coisa. Pensei no meu íntimo, né? Você precisa de mais 30 anos, viu? Porque esses 30 anos não adiantou nada, né? E é justamente esse evangelho de hoje, né, que vem a colocar para nós os interesses na frente, né? Então nós colocamos os nossos interesses muitas vezes, às vezes sem perceber, viu? Talvez essa catequista tenha falado assim de uma forma simples, sem perceber a gravidade daquilo que estava falando. Nós também, às vezes, na nossa vida, no nosso dia a dia, buscamos interesses e acabamos também pecando, né? Porque nós não colocamos o servir em primeiro lugar, né? A base, então, é o serviço. Então, a análise é feita, então, sobre cada um de nós, sobre as nossas atividades, né? Em tudo o que nós fazemos, não só na igreja, mas em todos os lugares, né? Se realmente eu estou aqui entendendo a proposta de Jesus, que é servir, né, que é o sentido da nossa existência, ou não. Ou não. Então vamos lá, o que vocês têm a dizer? Quem quer começar? A Rose. A Rose? Ah, então lá. É Brate agora? Bom, me passou assim muita coisa. É melhor começar do que terminar, Rose. Então eu vou começar. Me passou muita coisa pela cabeça nesse texto. Eu até peço ajuda aos irmãos aí, mas uma coisa que me chamou a atenção no começo é que se houvesse uma partilha justa, né, não ia faltar o básico para ninguém, né? Com certeza. Foi isso a primeira coisa que me passou pela cabeça.
Aí ele vem falar das pessoas que gostam de se aparecer. Eu acho que a gente, no dia a dia aí da comunidade, a gente vive isso, eu já vivi isso, já fui fazer muita coisa e alguém falar assim, não esquece de falar o meu nome lá. Fala de mim lá, hein? Então, isso aí de que aparecer, de querer fazer, é normal. Agora, outra coisa também que me passou aqui, dar o que a gente tem de sobra, é fácil. É fácil eu dar o que está sobrando, então eu não vou usar, eu vou dar. O difícil é a gente dividir coisa da própria pobreza da gente. Eu só tenho 2 quilos de arroz. Eu vou dar 1 quilo e vou ficar com 1 quilo para mim. Agora tem gente que tem 10 quilos, se ele der 2 quilos, não vai fazer falta. Então, dá o que sobra, o que a gente tem de sobra, também não tem muita. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo assim. Qual que é o nosso serviço de doação? Qual que é o meu serviço? Qual que é o meu projeto que constrói o irmão? Vamos falar assim. Né? Como que está sendo a minha doação? Da onde está vindo? Está vindo do coração? Né? Está vindo assim, de espontaneidade? Estou sendo obrigada? Então, acho que quando Jesus estava sentado lá olhando aquela multidão, ele estava vendo todas essas coisas. Coração de cada um. Então, se a gente não fizer com o coração, não tem validade nenhuma. Se a gente fizer por orgulho, por vaidade, não vai ter valor. E eu me lembrei também do papo que eu não lembro onde, que está falando isso. Que a gente deve desconfiar generosidade que não dói. Então, eu pergunto para mim, a pergunta foi feita para mim, como que está sendo o meu gesto de doação? Da onde estou partilhando, da onde eu estou tirando? Está vindo da alma? Ou eu quero mostrar para a turma que eu estou fazendo? Porque às vezes a gente faz as coisas que não precisa, ninguém fica sabendo. Eu já fiz umas coisas lá que eu nem contei pro padre. Entendeu? Mas estou ajudando alguém aí. Então, a pergunta para mim hoje aqui como é que eu estou agindo? Qual que é o meu gesto que está construindo o irmão? Está levantando o irmão? É isso que eu vi hoje. Muito bem. Tem muitas coisas para nós comentarmos ali, né? Esse evangelho abre um leque bastante grande. Vamos lá, quem mais? Quem quer continuar? Rose já falou. Ilza? Esse é uma parte assim, que a gente, eu percebo na vida mesmo, né, na vida, que quem mais reparte é o mais pobre, né? A gente convive com as pessoas mais simples, essas pessoas que dividem, né? Se divide o pouco que tem. Então é o que a gente tem que aprender, né? E quanto mais tem, eu acho que aí você tem medo de perder, né? É o medo de não ter mais, então não se divide tanto. Mas a gente percebe que, então, assim, o mais pobre, o mais simples, o mais humilde, esse ele consegue dividir o que tem, né? E a gente tem que aprender isso, né? A gente também tem que fazer isso. A gente tem que dividir o que tem, não o que sobra, né? E eu vejo lá na janta dos irmãos, aquilo ali é uma lição de vida pra gente, né? Às vezes acaba a ração que a gente leva para os animais
eles dividem a marmita com os animais. Eles comem metade, metade vai para os animais. Às vezes eles ficam esperando ver se sobra para pegar 2 marmitas, mas chega alguém atrasado, dá-se para aquele que está atrasado. Eles não ficam. Isso é lição de vida, né, pra gente. É lição de vida. Eles dividem ali o pouquinho que a gente leva, eles ainda dividem entre eles. E, então é o que a gente tem que aprender também, né? É o correto, é o certo, né? Se todo mundo dividisse, não ia faltar para ninguém. Então é um pouquinho isso. Muito Posso bem. falar mais uma coisinha? Fala. A gente pode ver pelas comunidades nossas. A hora que tem que pôr a mão na massa lá, quem que aparece? Sempre aparece os mais comprometidos, os que gostam de se doar. Às vezes aquele que tem um cargo lá, ele é coordenador de tal coisa, ele não vai, não. Aí eu coordeno tal coisa, eu não vou não. Entendeu? A gente tira base por isso aí. Como a Ilza falou, a partilha ali funciona. Já pensou se fosse num total, se todo mundo pensasse assim de partilhar? Ia ter para todo mundo. Ia ter para todo mundo. Isso mesmo. Quem mais? Fique à vontade. Para mim, o que fala forte nesse evangelho de hoje é o que a Rose falou, né? A Rose e a Ilza, questão da partilha, né? E o que aconteceu no tempo de Jesus continua acontecendo, né? De um lado a gente vê poucas pessoas, né, com muitos recursos, né, com coisas que sobram, né? E do outro lado bastante gente passando fome, seja no Brasil, em qualquer lugar, né? Infelizmente a gente não aprendeu a partilhar ainda, né? Como foi falado aí, admiro muito nesse serviço que a ordem faz, né? De levar alimento para as pessoas. E uma semente, né? Uma semente tem que ser foi plantada, né? E a gente tem vários outros exemplos, né, de pessoas que ajudam lá em São Paulo, né, como o padre Júlio Lancelotti, né, que eu admiro muito esse padre, vai nas ruas lá de São Paulo, né, para alimentar as pessoas. E Jesus, ele não testa essa mulher, né, porque ela deu tudo, né? Deu tudo que ela tinha, né? Ela deu de coração. Jesus, ele se importa muito com isso, né? Não adianta nada, a pessoa ficar acumulando, depois não vai levar nada daquilo. Vai deixar a família brigando aí um com o outro, né? Ou um irmão brigando com o outro para ver quem vai ficar com a herança da família. Então, tem que a gente tem que seguir esse exemplo, né? De partilhar o que a gente tem
Isso é um testemunho também para as outras pessoas. Muito bem, Marcelo. Quem quer falar agora? A Kelma quer falar um pouquinho, Kelma? Abre o microfone. Isso. Eu fico pensando assim, na experiência, né, que a gente às vezes nota nas pessoas. Eu penso naquilo que eu vivo no dia a dia, né? Ali na secretaria da igreja. Então, às vezes, eu tenho vivido de novo, né, tempos agora. E às vezes eu me vejo pensando nesse evangelho de Jesus, que quando as pessoas vão, às vezes, numa simplicidade, né, e dão um dízimo baixinho, e às vezes eu penso nisso, eu falo, nossa, talvez esse pouquinho, que parece tão pouquinho, para essa pessoa é muito, né? E às vezes aqueles que dão um valor tão alto, não faz diferença, sabe? Porque aquilo para eles não tem sentido, né? Um dinheiro que entra fácil, sai fácil, não está doando porque está saindo do coração, né? Está saindo de algo que ele sofreu para ter. Então, o sentido de devolver o dízimo para aquele que tem menos, eu acho que é a mesma coisa, né? Para aquela viúva que deu as 2 moedas, porque para ela era tudo que ela tinha. Então, eu só fiquei pensando nisso, lembrando, né, das situações que eu vejo, da dificuldade que é, às vezes, lidar com isso, né? E ao mesmo tempo do ego, né, das pessoas diante do serviço, né, daquilo que era para ser uma doação espontânea, gratuita. Muitas vezes o ego fala mais alto, né? O ser humano é muito fraco e mesmo estando ali na igreja, as pessoas muitas vezes fazem porque esperam algo em troca, e isso não é por mal, como o Luizinho disse, né? Muitas vezes a pessoa está fazendo aquilo sem pensar, né? Somente para receber algo em troca, porque também existem carências e muitas coisas. São muitas coisas envolvidas, né? Então, é isso, tudo, né, que a gente vê, acho que somente pedindo mesmo orientação, né, do Espírito Santo para nos guiar, nos ajudar, né, a seguir o caminho certo, a seguir aquilo que Jesus nos deixou. Muito bem, Kelma. O Nelson Camarli, querem falar um pouquinho? A Marli não quer falar, não. Não quer falar? Não quer falar? Então, eu também não tenho muito o que falar, porque a pessoa dá tudo que tem, era tudo as moedas que ela tinha, e que ela estava pedindo esmola, né? E ela deu de coração, confiando em Deus. Isso volta para a gente, né? Quando você ajuda sem interesse, né? Sempre Deus providencia mais para nós. E até, né, vai ter, né, na liturgia de domingo da viúva, né? Que deu o restinho de trigo para fazer pão lá e nunca faltou, né? Então, isso é confiança no Senhor, né? É fé. E felizmente quem mais tem nunca quer dar, né? Dá só o que está sobrando, né? Dá aquele restinho que está sobrando que não faz falta, nem que dê 50 reais para ela. É menos do que a outra que tem 10 no bolso, dá 5, né? Então é a questão de a gente se abrir para partilha com os outros, né? Confiar em Deus que aquilo não vai fazer falta, né? É só isso que eu tenho para dizer.
Muito bem, Nelson. Posso ir? Quem quer? O Mário, pode seguir. Nós vamos deixar o Eurico por último hoje. Eurico Wagner por último. Então tá. É sempre uma coisa que inicia a leitura orante para mim, para vocês também, né? Que quando Jesus fala aos discípulos, Ele está falando para nós hoje. Então aquele contexto a gente traz para o nosso contexto aqui, nos nossos dias. E esse texto de hoje, Jesus realmente está falando, é um fato, né, visível ali. Os discípulos estão vendo aquela cena no templo, né, as pessoas colocando as suas ofertas no cofre. Aquele cofre chamava-se gasofilácio. Vocês já ouviram falar nisso? No templo tinha um cofre que chamava-se gasofilácio. Olha que bonito. É curiosidade só, né? Então as pessoas depositam. Nós temos o gasofilácio até hoje nas nossas igrejas, né? Tu não põe não? Aquele cofrinho que a gente põe lá. Por quê? É ali que se colocam as ofertas. Mas a razão aí é só curiosidade para a gente dar uma. Então, quando Jesus fala aos discípulos, Ele está falando para nós, para mim, para vocês, para todos nós, tendo como exercício, vamos falar assim, a leitura orante. É uma maneira de absorver essa mensagem que Jesus vem nos dizer, que cada um percebe e compartilha, né? É gozado e interessante a leitura orante por causa disso, né? Cada um tem um sentimento, no fim todos partilham, né? E todos absorvem alguma coisa. Às vezes a gente melhora ainda aquilo que a gente pensou, através de uma palavra, uma frase, com o irmão também, né? Então enriquece, né? É um enriquecimento mútuo, a gente partilha isso, essa mensagem que a gente recebe. Essa é a riqueza da leitura orante, né? Por isso que é leitura orante, né? É uma maneira assim da gente fazer uma oração, né? Se aproximar de Jesus. O texto de hoje, assim, eu interpreto assim, ele tem três bases, né? Que são as chaves aí no meu ponto de vista. A vaidade, a hipocrisia e a verdade. As pessoas, Jesus, ele começa assim: guardai-vos dos escribas que gostam de circular de toga, ou seja, que gostam de aparecer, guardai-vos deles. Não serve de exemplo nenhum. Tomem cuidado, que isso não vale nada. Então essa palavra, esse verbo que Jesus aplica aqui na minha tradução, guardai-vos, dos escribas, né? Por conta disso, da vaidade, de querer mostrar que... Então é aquela doação que para Deus não vale nada, né? Outra coisa que fica claro aqui, na fala de Jesus quer dizer que Deus não julga pelos valores humanos. Não é por aí que Ele vai julgar. Pelo dinheiro que a gente tem, pela roupa que a gente veste, pelo estilo de vida bacana que a gente leva. Não é esse. O julgamento de Deus não é por aí, né? Mas o julgamento de Deus, o que vale, né? Essa palavra julgamento, né? Os valores verdadeiros para Jesus são diferentes dos valores dos homens, né? O valor que é marcado, que fica claro aí, né? É justamente o amor e a fé, porque a viúva deu o que ela tinha. Mas ninguém dá o que tem para ficar miserável, pobre e morrer, né? Deus vai compensar de alguma forma, mas ela não tem interesse nenhum na retribuição. Então aqui sai fora a teologia da retribuição. Ela dá de coração aqui, né? Olha que interessante. Os outros não, aquilo que eles estão doando não vai fazer falta nenhuma, mas enriquece o ego. Alimenta o ego deles, dessas pessoas vaidosas. Isso é a vaidade, né? Aquilo que alimenta o ego. Você anda com belas roupas, se expõe, demonstra que você tem dinheiro, quer dizer, poder, porque, né? Mas para Deus isso aí não tem valor nenhum, né? Não é porque ele é rico, mas sendo o rico, não precisa estar demonstrando que ele é rico, né? Quando você faz a doação, você faz, né, no escuro, ninguém precisa saber, que a esquerda não sabe que a direita faz, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né?
E essa questão também é outra coisa, essa característica da viúva, ela é bem comum, né? Vocês já falaram, entre os pobres. O pobre tem essa facilidade de partilha. Né? Pobre, ele tem no conviver a solidariedade. O pobre é solidário. Porque eles vivem as mesmas dificuldades. Nas classes superiores, não. Nas classes superiores não tem a solidariedade. Tem a disputa para ver quem tem mais. Quem aparece mais. Para Deus não vale nada. Vale para a sociedade, para os homens, né? Então a gente tem que entender aqui a questão dos valores, né? Essa doação de coração, né, que a viúva aí demonstra, que Jesus cita como exemplo, né? Equivale. Então, a questão de valores. Os valores para Deus são completamente diferentes dos nossos valores. Então, essa questão de alimentar a vaidade e a hipocrisia, que é uma coisa falsa, né? A gente tem que prestar atenção, porque Jesus está falando para a gente, para os discípulos, está falando para a gente: guardai-vos dessas criaturas aí, que isso aí não tem valor nenhum. Né? Então, e fica o exemplo da viúva para a gente. Né? Eu acho que é isso aí que está falando. Porque a viúva, nesse tempo de Jesus, né, o tempo de, voltando na história, o pobre da mulher que ficasse viúva, ela ficava completamente desamparada, porque naquele tempo a mulher não tinha INPS, não tinha fundo de garantia, não tinha obrigação de filho cuidar da mãe, ficou viúva, já era, né? Por isso que se a mulher morresse primeiro, não tinha problema, porque o homem tinha uma condição diferente, né? Do ponto de vista da sociedade, né? E a viúva não, ficava desamparada, literalmente desamparada. Né? Então, por isso que a mulher não podia nem trabalhar, né, Mário? Não podia, né? Tinha completamente diferente de hoje, né? Era dólar, simplesmente dólar, mais nada. Né? Ela só podia contar com o marido morreu, ficava desamparada mesmo, né? Então Jesus coloca justamente a viúva, que era a pessoa, assim, acho que talvez mais penalizada pela sociedade, né? Então é essa questão. Então isso me lembra sempre Dom Helder quando acontecem essas coisas, né? Dom Helder falava assim. Dom Helder foi indicado 3 vezes para o Prêmio Nobel, né? Nenhuma das 3 vezes ele conseguiu. Ele não conseguiu também, ele não tinha interesse nenhum, né? Mas foi barrado as 3 vezes, né? Aqui pelos brasileiros mesmo. Porque ele falava: quando dou pão aos pobres, todos me chamam de santo. Mas quando eu pergunto por que eles não têm pão, me chamam de comunista. Né? Comunista, essa expressão naquele tempo, na época do regime militar, era a pior coisa que podia existir no mundo. Né? Pô, coitado do ele nunca foi comunista, mas ele era justo, né? Ele queria saber, porque era uma injustiça que faziam com as classes mais humildes. Né? Então é essa questão, ficar atentos à viúva e não aos escribas, os doutores da lei. E acho que serve para nós hoje, né? A Rose deu um bom exemplo, né? Ficar de olho nas pessoas pobres que partilham, que doam de coração. Esse que é o valor perante Deus. E a gente tem que se esforçar para fazer isso. Às vezes a gente acaba escorregando com uma roupinha mais bonita e tal. Não tem problema, acho que faz parte, assim, também melhora o espírito, né? Mas que isso não seja o mais importante. Eu acho que é por aí. Então fica isso aí para mim, essa mensagem aí, para fazer esse exercício da viúva. O Eurico, quer falar, Eurico? Hoje não. Só escutar. A Maria Conceição está aí ainda? Eu não estou vendo ela. Eu também não vi, não. Ah, tá. Não tá, não. Tá Maria. Pode ser que ela esteja só ouvindo. Ela não estou conseguindo ver ela. O Wagner abriu o microfone e fechou. Vai lá, Wagner, que você está querendo falar, né? Eu ia passar na frente do Nico, foi. Ah, tá. Vai aparecer o Nico por último, mas não deu. Você ficou por último hoje, Bom, não, então. Vamos ver se eu entendi. Nesse evangelho de hoje, acho que eu entendi um pouquinho a coisa, né, mas você falou bastante. Pegar um gancho dos 6. Como
na primeira parte, interessante que nesse evangelho tem duas partes, né? Aí eu estava querendo entender aqui por que né, que o evangelista é Marcos, né? Colocou essas duas historinhas, né? Tipo assim, num evangelho só. Eu acho que tipo assim, que na primeira é para a gente ficar mais atentos, como vocês falaram, né? Para a gente não querer se aparecer. Eu penso assim que a gente deve estar no lugar, mas só que a gente não seja visto. Por exemplo, às vezes, como vocês falaram, né? Às vezes a gente ajuda na comunidade, faz isso na comunidade, faz aquilo, mas às vezes nosso ego quer que as pessoas falem de nós, vejam a gente, né? Falem bem da gente, né? Às vezes quando esquece a gente, às vezes de falar o nosso nome, a gente fala assim, eu não vou ajudar mais não, porque eu fui lá ajudar lá e não falaram de mim, falaram daquelas pessoas e esqueceram de mim. Mas é isso que é o que eu vejo que é o certo, né? Como eu disse, né? A gente tem que ajudar, mas não ser visto. Na primeira parte, como aí na primeira parte aí os escribas, né, os doutores da lei, eles faziam o contrário, né? Eles faziam para querer se aparecer. E já na segunda parte, que fala da viúva, eu entendi assim que esse, igual o Mário falou, né, o cofre, né, pra gente que é mais fácil, o gasofilácio, né? Esse gasofilácio aí, tá igual aqui no mundo, né? Esse gasofilácio a gente trabalha e o gasofilácio tá sempre vazio, né? E eu pude entender que esse cofre aí é o mundo, né? Eu pude entender, mas eu queria assim, entender assim, né? Que o gasofilácio o cofre é o mundo, mas o que eu estou depositando, né, no mundo, né? O que eu estou depositando? Sabe que estou depositando coisas falsas, coisas mentirosas, coisas que eu falo, mas eu estou fazendo ao contrário. E nesse sentido da viúva, que eu pude entender, que Marcos coloca aí da viúva, o sentido da viúva, que eu pude entender é o sentido como símbolo das pessoas pobres, né? Marginalizadas, desprezadas, os pobres, aquelas pessoas que não têm vez. Esse sentido da viúva. Então, aí é os que mais ajudam, né? Igual eu não sei quem falou. Interessante que os pobres é os que mais ajudam, os que mais fazem. Não que os ricos sejam pessoas desprezadas, né? Mas é interessante que tem muitos ricos que sabem partilhar. Sabem partilhar, sabem entender, também fazem, né? Mas o sentido que Jesus coloca pra gente é o sentido de saber partilhar, né? Isso que aí é interessante que Jesus estava bem atento ali ao seu redor, estava vendo tudo ao seu redor, estava observando. O interessante que é isso, né? Jesus está sempre observando, está sempre vendo, né, o que nós estamos fazendo, né? Acho que eu pude entender um pouquinho do evangelho de hoje. Muito bem. Mais alguém quer votar, comentar? Fique à vontade. Temos ainda alguns minutinhos. Está me ouvindo? Sim, pode falar, Conceição. Sim, pode falar, Conceição. Vocês ouvindo, né? Mas vocês estão me ouvindo, eu estou vendo vocês ouvindo, tá? Então, assim, é o que eu pensei também, assim, já bem comentado já, né? No sentido foi bem comentado no sentido de a gente tem que fazer as coisas, por exemplo, as coisas da igreja, né, principalmente. Tem que fazer por amor e não para aparecer, né? Porque muitas pessoas ficam lá num cargo lá, não saem nunca e ficam achando que se ele sair, não vai, tipo, a comunidade vai acabar. Não tem mais ninguém para ficar no lugar. Mas também não dá oportunidade para ninguém, né? Então é isso que a gente tem que prestar atenção. A gente tem que fazer as coisas por amor, não por obrigação, né? Não fazer para aparecer. Estou fazendo para Jesus. Eu não estou fazendo para aparecer para o povo, né? Mas a nossa vaidade, né? A maioria das pessoas quer que comenta, quer que fique bonito, quer que fale, quer que comente de você, quer que fale que leu bem, quer que fale que a pessoa fez isso, fez aquilo. Não, mas Deus não quer isso, né? Deus não quer que a gente faça as coisas para aparecer. A gente quer fazer com humildade, né? Fazer por amor, não por obrigação. É isso. Muito bem. Então todos falaram, foi muito bom. Mais alguma coisa? Então acho que podemos encerrar porque está quase no finalzinho. Faltam 8 minutos. Pode ser, Ilza?
Então tá bom. Então vamos abrir o microfone, vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos, um momento tão importante, né, da nossa fraternidade, que é a leitura orante da vida, né? É o ponto de partida nossa fraternidade, e temos que sempre estar voltando a esse ponto de partida, né? Toda semana nós estamos aqui, e aí temos que buscar trazer também toda a fraternidade, né? Para que possam participar conosco desse momento tão importante, convidando, falando para eles que foi bom, né? Para que, quem sabe, eles possam ir se animando e participando conosco. Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por tudo isso que Ele colocou para nós, dizendo todos juntos: obrigado, Senhor. Rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, como nos tem ofendido, deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Anjos do Senhor, Meus amigos guardadores, se a ti me confiou a piedade, sempre me rege, me guarda, me governa, me domina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, fraternidade, né? Como sempre fazemos. Pense em alguém que esteja precisando da bênção de Deus, uma pessoa, uma família, alguém que já partiu. Vamos lembrar neles todos, né? Que Deus possa abençoá-los, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.